Olá, hoje vamos conversar sobre duas palavrinhas muito faladas no ambiente corporativo, mas, pelo que a gente percebe, muito pouco utilizadas. São poucas pessoas que têm resiliência e inteligência emocional no trabalho. E talvez, com a minha experiência e as explicações que veremos aqui, você vai fazer uma avaliação de quanto você é resiliente e quanto você tem de inteligência emocional. Ou se você não tem. Eu vou te dar algumas dicas, algumas orientações para você se transformar numa pessoa mais resiliente, numa pessoa mais inteligente emocionalmente. Bem, meu nome é Roberto Orlando, sou psicólogo, master coach e especialista em comportamento para o mundo do trabalho. Sou autor, treinador e ministro cursos nas áreas de liderança, carreira, inteligência e gestão emocional, produtividade e performance, vendas e atendimento a clientes. Então, resiliência é uma palavra que vem da física e se refere à propriedade que alguns corpos têm de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma força deformadora. Na psicologia, resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir a pressões de situações difíceis e, ao mesmo tempo, encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar essas dificuldades com relativa facilidade. Resiliência é a capacidade humana de você passar por problemas, passar por dificuldades e resolver esse problema o mais rapidamente possível. E fazer isso, obviamente, com equilíbrio psicológico, sem você se desequilibrar emocionalmente. E quanto mais rápido você resolve um problema, quanto mais rápido você resolve uma adversidade da sua vida, mais resiliente você é. Tem muita gente que quando vê problemas, tem muita gente que quando vê dificuldades, elas começam com mimimi, com raiva, se achando pobres vítimas indefesas, e elas não partem para cima para resolver os seus problemas. Elas demoram para buscar a solução, a resolução dos seus problemas. Se você é uma pessoa que é rápida para resolver problemas, você é uma pessoa altamente resiliente. Se você demora, fica reclamando, fica chorando em relação aos problemas que aparecem na sua vida, você não tem resiliência. A sua resiliência é mais baixa. E o interessante é que quando falo de resiliência, não estou falando apenas no âmbito profissional, é no âmbito pessoal também, é lá na sua casa, é com a sua família, é no seu convívio social em geral. No trabalho, o quanto você é capaz de resolver um problema com rapidez e praticidade. Lá na sua casa, aparece um problema, aparece uma dificuldade, com o seu filho, com a sua esposa ou com o seu marido, você é uma pessoa que parte para cima para buscar a solução? Se respondeu com um sim, então você é resiliente. Mas a resiliência tem uma segunda definição também, que é uma coisa mais ou menos assim. O que não tem solução, solucionado está. Pessoas resilientes passam às vezes por problemas e adversidades na vida delas, para os quais não existem soluções. E o que é que elas fazem? Elas aceitam. O que não tem solução, solucionado está. Talvez um dos maiores exemplos de resiliência nessa segunda definição foi quando Nelson Mandela foi preso. Mandela foi preso, condenado a 20 e tantos anos de prisão. Ele tentou sair, tentou usar todos os meios legais para reverter a condenação, mas não deu. E ao perceber que nada mais poderia ser feito para recuperar a liberdade, ele talvez tenha usado esse segundo ponto de vista. O que não tem solução, solucionado está. Vou viver esses 27 anos da minha vida da melhor forma que eu puder. E você vê, ele fica preso 27 anos da vida dele, mas ele fica preso com equilíbrio emocional. Ele buscou tanto manter o equilíbrio emocional nesses 27 anos
que após cumprir a sua pena e sair da cadeia, ele ainda se torna o presidente da África do Sul. Eu duvido muito que muitos de nós, inclusive eu me incluo nisso, seríamos capazes de sair da cadeia equilibrados emocionalmente, mesmo depois de ficar preso por 27 anos. Ele foi uma pessoa muito resiliente. E talvez exista algum problema no seu trabalho ou na sua vida que não tem solução. Então, solucionado está. Mas aqui vale um alerta importante. Tenha muita calma nessa hora, porque a grande maioria dos problemas sempre tem alguma solução. Você não pode ficar usando essa definição a toda hora, a todo momento. Tome muito cuidado aqui, porque é muito cômodo pensar dessa forma. Você tem que questionar, poxa, será que esse problema realmente não tem nenhuma solução? E caso verifique que a solução para esse problema está definitivamente fora do seu alcance, a melhor alternativa, a melhor coisa a fazer é aceitá-lo. E, obviamente, fazer o máximo que você puder para acertar ou minimizar as suas consequências. Veja bem, na sua casa, sei lá, talvez a pior dor que um ser humano pode passar, na minha opinião, é a morte de um filho. A morte de um filho é um acontecimento terrível. Só que pessoas resilientes conseguem passar por esses momentos de imensa dor com um pouco mais de facilidade. O que não tem solução, solucionado está, não é? Eu vou chorar, eu vou ficar triste, eu vou sempre lembrar do meu filho. Mas eu não posso paralisar a minha vida para sempre. Talvez eu tenha outros filhos, talvez eu tenha a minha esposa ou o meu marido, talvez eu tenha meus pais que dependem de mim. E é preciso seguir adiante. É duro, gente. É realmente muito duro. Eu nunca passei por uma situação, por uma experiência dessas. E talvez seja mais fácil para eu falar. Será que se eu vivesse isso, será que se eu passasse por isso, será que eu vou ter esse mesmo tipo de resiliência? Mas veja bem, eu não estou dizendo que pessoas resilientes sofrem menos ou são mais insensíveis. Eles também sofrem muito quando passam por tragédias como essa. Mas isso não as detém, isso não as impede de seguir adiante. O que estou querendo é trazer esse segundo conceito de resiliência para você pensar nisso. O que não tem solução, solucionado está. Vamos viver da melhor forma possível com esse problema. Mas, de novo, a maioria dos problemas sempre tem alguma solução. A maioria dos problemas tem solução e eu quero trazer uma outra frase para você. Uma frase que eu aplico muito na minha vida, que é algo mais ou menos assim. As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Deixa eu repetir essa frase. As pressões e adversidades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Sabe, todo e qualquer problema que você tem na sua vida e você não está sabendo como resolver esse problema, vá buscar conhecimento. Sei lá, de repente você não está conseguindo vender aí na sua empresa, vá buscar conhecimento de como vender. Sabe, você não está conseguindo fazer aquele processo mais rápido, mais barato e com mais qualidade? Então vá buscar conhecimentos. Está cheio de livros, está cheio de cursos sobre inovação aí no mercado. Para todo e qualquer problema que você possa passar, que você possa ser obrigado a enfrentar, existem livros, existem cursos, existem especialistas. Vá buscar esses conhecimentos. Sabe, o problema não é o problema. O problema é a atitude que você tem frente aos problemas. Você tem um problema aí na sua organização, o problema não é o problema. É a atitude que você vai tomar. Você vai ficar chorando num canto ou vai ter a atitude de buscar o conhecimento? Através de um curso, de um livro, de uma palestra, de um especialista para resolver esse problema. Talvez o problema seja de ordem pessoal. Se for esse o seu caso, vá buscar conhecimento também. Sei lá, o seu filho não estuda? Vá buscar conhecimento para saber como persuadir e influenciar o seu filho a estudar mais. O seu filho está andando com má companhia, de repente está entrando no mundo das drogas.
Vá buscar conhecimento de como resolver isso. O seu casamento está indo no saco? Vá buscar conhecimento de como se resolve isso. Talvez fazer uma terapia de casal. Mas há uma outra forma de resolver problemas com mais rapidez. Trata-se de conversar com outras pessoas. Eu tenho certeza que você encontrará outras pessoas que passaram pelos mesmos problemas, ou talvez por problemas muito parecidos com os seus. E você pode aprender com a experiência deles. Converse com os seus colegas. Às vezes, quando a gente está muito imerso no problema, a gente não consegue ver a solução. Agora, quando você conversa com outras pessoas, se você traz esse problema, esse seu problema, para outras pessoas que estão fora do seu problema, que não estão sentindo o medo, a tristeza, a raiva que você está sentindo, talvez eles consigam trazer uma boa solução. Sabe? E não é só no campo profissional, no campo pessoal, fora da empresa também. Isso aqui é uma coisa muito importante. Existe uma frase que deixa muito claro essa questão. Essa frase diz que nós somos a média dos nossos 5 melhores amigos. Nós somos a média dos nossos 5 principais amigos. Então eu te pergunto, quem são os seus amigos? São pessoas que agregam valor a você? São pessoas com quem você tem conversas que trazem algo de bom? São pessoas que te influenciam positivamente, que te levam a querer ser ou fazer algo melhor? Ou são pessoas que te trazem mais para baixo? São pessoas que talvez te levam para o vício? São pessoas que ficam reclamando de tudo, reclamando de todos e que acabam transformando você num reclamão também. Que tipo de pessoas você tem como colegas ou como amigos? Sabe, um dos primeiros livros que li sobre autoconhecimento, o autor falava uma coisa que ficou marcada até hoje para mim. O autor falava uma coisa mais ou menos assim: se você um dia quiser voar como uma águia, você tem que conviver com águias. Porque se você andar sempre com perus, você vai aprender a fazer glu-glu. Sabe, aí fora, você tem andado com águias ou com perus? Porque se você anda com águias e você comenta sobre um problema, para essas águias, eles trazem soluções para você. Se você anda com perus e você comenta sobre os seus problemas com os perus, eles começam a falar: pô, é assim mesmo, a coisa é difícil, nossa, como o mundo é injusto. Eles começam a reclamar. E em vez de buscar soluções, eles ficam enfatizando mais ainda o problema. E de novo, o problema não é o problema. O problema é a atitude que você tem em relação ao problema. Como está a qualidade dos seus amigos? Como está a qualidade das pessoas que andam com você? Se você está sentado numa mesa e você é a pessoa mais inteligente daquela mesa, você acha que está sentado na mesa certa ou na mesa errada? Você tem que sentar na mesa onde você é o mais burro que todo mundo. Eu, Roberto, adoro sentar na mesa onde eu sou o mais inexperiente, porque os caras vão falando e eu só vou anotando as sacadas, os insights, as ideias deles. Sabe, às vezes vamos sentar em mesas em que somos os mais inteligentes? Sim, vamos ensinar para as outras pessoas, tudo bem? Mas procure sentar também em mesas em que você é o mais inexperiente de todos. E esteja com a mente e ouvidos bem abertos, porque certamente você aprenderá muita coisa. Então, está aí o nosso conceito de resiliência. A capacidade humana de vem problema, vem adversidade, eu parto para cima e resolvo. Ou resolvo porque eu sei como resolver, ou resolvo porque eu busco conhecimento para resolver, ou resolvo porque eu converso com pessoas que já passaram por esse mesmo problema. Acredite, esse problema que você está enfrentando no seu trabalho ou na sua vida pessoal, você não é o único ferrado passando por esse problema. Um monte de outras pessoas, um monte de gente já passou por esse problema. Um monte de gente já resolveu esse problema. Converse com esses caras e parte para cima. Então, resiliência é isso. Resiliência é capacidade de se levantar logo após a queda, olhar de cabeça erguida toda a situação, tomar decisões e agir.
seguir em frente da melhor forma possível. Mas e quanto à inteligência emocional? O conceito de inteligência emocional está muito casado com o de resiliência. Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e avaliar os sentimentos seus e dos outros para depois utilizar tudo isso a seu favor. É uma competência importantíssima, certamente responsável por boa parte do sucesso ou do insucesso de uma pessoa. Para Daniel Goleman, inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros também, de nos motivarmos e de fazer uma boa gestão das emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos. O que define uma pessoa inteligente emocionalmente são os 5 pilares. Se você consegue trabalhar internamente esses 5 pilares, você é uma pessoa com inteligência emocional. Então, vamos ver quais são eles. O pilar número 1 de uma pessoa inteligente emocionalmente é que ela reconhece as suas próprias emoções. Ela percebe algo em si mesma e diz assim: eu estou feliz, ou nossa, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou com muita raiva. Existem pelo menos 4 emoções básicas na humanidade: medo, tristeza, raiva e alegria. Alguns autores falam de 5, de 6, de 8 ou até mais. Na verdade, não existe um consenso quanto ao número de emoções que o ser humano é capaz de experimentar. Mas, independentemente de como se nomeiam as emoções, uma pessoa com inteligência emocional é capaz de perceber as próprias emoções. E esse é o primeiro pilar. Só que não adianta apenas reconhecer. Eu tenho que saber lidar com as minhas próprias emoções. Se eu estou com medo, meu corpo se prepara para lutar ou fugir. E essa fuga tanto pode ser sair correndo dali, como também pode ser ficar parado, imóvel, me fingir de morto. Mas se eu tenho inteligência emocional, eu não me permito ficar apenas parado, passivamente, do lado negativo do medo. Se eu estou com medo de alguma coisa, eu vou com medo mesmo. Pessoas inteligentes emocionalmente também sentem medo, também sentem tristeza, também sentem raiva. Mas isso não as impede de fazer o que elas têm de fazer. As pessoas tendem a confundir muito isso. Inteligência emocional não é não sentir medo, não é não sentir tristeza, não é não sentir raiva ou alegria. Nós somos seres humanos. Não estamos num estado zen budista que a gente não vai sentir medo, tristeza ou raiva. Nós vamos sentir. Só que uma pessoa inteligente emocionalmente é capaz de encontrar o lado positivo das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Este é o pilar número 2 da inteligência emocional. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. O que é que você tem que fazer para ir para esse lado positivo das suas emoções, dos seus sentimentos? Então, o primeiro pilar é reconhecer as próprias emoções. O segundo pilar é ressignificar. É, na medida do possível, buscar o lado positivo das suas emoções. Note que o primeiro e o segundo pilares se referem às emoções do próprio sujeito, do próprio indivíduo. Já o terceiro e quarto pilares se referem às emoções dos outros, das outras pessoas. O terceiro pilar é ser capaz de reconhecer as emoções dos outros. E o quarto pilar é saber lidar com essas emoções das outras pessoas. Veja que o terceiro e o quarto pilar são muito empatia. Eu consigo perceber e reconheço a emoção dos outros no exato momento em que elas são despertadas. O meu chefe está com raiva? A minha esposa está triste? Meu filho está com medo? Se eu consigo perceber os sentimentos dos outros, das outras pessoas, fica mais fácil lidar com elas. Mas meu chefe está com raiva. Aconteceu alguma coisa errada e ele está vindo descontar para cima de mim, descontar a raiva dele, gritando, brigando, falando coisas que não deveria estar falando. Nesse momento, se eu sei lidar com essa emoção, eu não permito que a raiva dele me deixe com medo. Eu não permito que a raiva dele me deixe com raiva também. Sabe, inteligência emocional é isso. Pode vir com tudo para cima de mim?
porque você não vai me tirar do eixo. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Um líder com raiva, um cliente com raiva, desequilibra também a outra pessoa. Aí, essa outra pessoa também fica com raiva, fica triste, fica com medo. E aí, das 6 horas da tarde, chega o final do expediente e essa pessoa vai para casa e desconta tudo lá, na própria família. Isso é falta de inteligência emocional. Talvez agora você esteja perguntando, mas como é que faz? Calma, daqui a pouco eu vou falar dos estados de ego e eu vou dar uma dica muito boa para você saber como lidar com as emoções das outras pessoas. Imagine saber lidar com a tristeza da sua esposa, do seu marido. Poxa, minha esposa está triste. Quem sabe até já está entrando num processo de depressão. Se eu tenho inteligência emocional, eu percebo e vou ajudar a minha esposa. Ou o meu filho está com medo, aconteceu alguma coisa na escola, e ao invés de eu falar que ele é fraco, que ele tem que se defender e tal, eu vou ajudá-lo. Eu vou até lá e vou ajudá-lo a superar todo esse processo. Se você é um líder, tem que perceber a emoção dos seus liderados. Se o liderado está com raiva, você precisa ajudá-lo a usar a raiva de uma forma positiva. Se esse liderado está triste, se está acontecendo alguma coisa e o nível de energia dele está muito baixo, você precisa ir lá, conversar com ele e ajudá-lo a resolver isso, para elevar a energia dele, para que ele consiga dar resultados. Então, o terceiro e o quarto pilares se referem à empatia. Eu percebo o outro e sei lidar com o outro. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre como fazer tudo isso. Agora vejamos o quinto pilar. Pessoas inteligentes emocionalmente não terceirizam a sua própria motivação. Elas não deixam a própria motivação nas mãos das outras pessoas. Elas não ficam esperando que o líder as motive. Não ficam esperando que o RH da empresa crie estratégias motivacionais. Não ficam esperando que as esposas ou os maridos façam coisas legais para que elas fiquem motivadas no casamento. Pessoas inteligentes emocionalmente não dependem de outras pessoas para ficarem motivadas. Elas sabem o que as motivam e trabalham isso dentro delas. Se você é uma pessoa que fica todo desmotivado com qualquer coisa que acontece, desculpe, mas você não tem inteligência emocional. É preciso trabalhar isso dentro de você. Talvez fazer um treinamento de inteligência emocional, talvez buscar mais autoconhecimento através da psicoterapia. Você precisa trabalhar isso, porque se você depender do seu chefe erra, você fica desmotivado. Se depender do seu marido ou da sua esposa, eles erram, você fica desmotivado. Vai ficar dependendo do governo para te motivar? Você vai ficar desmotivado. Mas pessoas inteligentes emocionalmente sabem trabalhar essas questões dentro delas. Então, faça uma autoavaliação. Você acorda na segunda-feira com muita vontade de trabalhar? Inteligência emocional. Você é uma pessoa motivada 7 dias na semana? Inteligência emocional. Ou só fica feliz 2 dias, sábado e domingo. Na verdade, 1 dia e meio, que é sábado e metade do domingo. Porque domingo à tarde você já começa a ficar triste e desmotivado. Pessoas inteligentes emocionalmente vem segunda-feira, minha linda. Mas a boa notícia é que dá para aprender a ser assim. Dá para buscar isso. Talvez você tenha que fazer um treinamento comportamental para desenvolver essa habilidade. Talvez você tenha que buscar mais autoconhecimento. Talvez você tenha que melhorar a qualidade do seu círculo de relacionamentos. Mas então vamos lá. Vamos aprender a trabalhar esses 4 primeiros pilares da inteligência emocional. Reconhecer as próprias emoções, saber lidar com elas, reconhecer as emoções dos outros e saber lidar com as emoções dos outros. A verdade é que se as coisas não estão indo muito bem, é porque provavelmente o sujeito não sabe gerenciar as próprias emoções.
As emoções não podem ser simplesmente suprimidas. Não é possível impedir que uma emoção aflore. Elas chegam sem pedir licença, e se não soubermos lidar com elas, corremos o risco de perder completamente o controle das coisas. Quando uma pessoa tem um desafio, um problema, uma dificuldade, uma adversidade na vida, tanto pessoal quanto profissional, o que é que acontece? Ela aciona uma parte de si mesma, um estado de ego, para responder a essa adversidade. E para entender melhor o que são estados de ego, é preciso falar um pouco de personalidade. Você certamente já ouviu falar de Sigmund Freud, médico, neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise. Dedicado a encontrar respostas para os problemas psicológicos, Freud descobriu que muitas ações humanas são condicionadas pelo inconsciente. Na década de 1920, ele construiu um modelo que subdivide a personalidade em 3 partes: id, superego e ego. O id é formado pelos impulsos, instintos e desejos, e representa a parte inconsciente da mente. O superego é formado pela moral e valores. Ele é o lado crítico, o lado questionador da mente e pune o indivíduo por suas ações e pensamentos. Já o ego é o lado racional, que busca o equilíbrio entre os impulsos do id e a repressão do superego. Ele funciona como um mediador e busca facilitar a interação com as situações externas e internas que ocorrem na vida da pessoa. Vamos entender melhor com um exemplo mais prático. São 20 horas de um domingo. Você está em casa e recebe um convite de um amigo para uma festa que vai durar noite adentro. Só que na segunda-feira de manhã você tem uma reunião importante, logo cedo de manhã, e precisa estar lá inteiro. O id entrará em ação e fará você pensar em desmarcar a reunião e curtir a festa até o dia amanhecer. O superego acredita que você não deveria nem estar pensando nisso. E caso você tome a decisão de não ir à reunião, você será punido de alguma forma. E o ego é acionado e tenta colocar juízo na sua cabeça, sendo mais racional e mostrando que você não pode perder essa reunião de trabalho. Esses 3 pilares da mente determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, determinam a individualidade pessoal e social de um indivíduo. Elas interagem e influenciam-se mutuamente e formam a personalidade, que nada mais é do que um conjunto das características psicológicas que tornam você uma pessoa única e complexa. Id, superego e ego são como vozes que temos dentro da nossa cabeça. O id, como já falei, é a parte inconsciente. O ego é a parte consciente. E o superego fica numa zona intermediária. Metaforicamente, o ego poderia ser entendido como a parte visível do iceberg, a ponta que vemos e compreendemos. Já o superego seria a parte imediatamente abaixo da superfície. E o id seria a parte mais profunda. Id e superego seria uma parte submersa do iceberg, que mesmo invisíveis à superfície, vão desde lá do fundo, interagindo e influenciando, sem que a pessoa possa até perceber ou sem que ela possa controlar. Mas isso é assunto para outro momento. Fiquemos agora apenas com o ego, a parte consciente, que podemos ver e controlar. Assim como a personalidade é dividida em 3 partes, ego, superego e id, o ego também pode ser dividido em 3 partes, chamadas de estados de ego. Esses estados são como vozes internas, como maneiras que o ego tem de se comportar, dependendo das emoções e dos pensamentos que temos e da maneira como somos tratados no mundo. Segundo Eric Berne, criador da teoria da análise transacional, saber um pouco sobre esse assunto nos ajuda a entender e influenciar as relações e os conflitos que surgem nos relacionamentos. Ele dividiu o ego em 3 estados: pai, adulto e criança. O estado de ego pai é aquele onde você pensa e fala de acordo com os padrões aprendidos dos seus pais ou de figuras importantes da sua vida na infância.
Quando te ensinaram o que é certo ou errado, como devemos viver, como devemos sentir e em que devemos acreditar. Esse pai interior pode aparecer como um pai crítico, autoritário, rígido, inflexível, julgador, capaz de fazer sentir culpa. Ou também pode aparecer como um pai protetor, e aí nos comportamos de forma flexível, colaborativa. O estado de ego criança é dominado por desejos, por impulsos naturais, pelos sonhos. Essa criança interior pode aparecer como uma pessoa mais espontânea, mais criativa, mais entusiasta. Ou pode também ter um lado mais inseguro, medroso, vergonhoso, cruel e até egoísta. Sobre o estado de ego criança, respondemos da mesma forma que respondíamos quando éramos crianças, de forma fantasiosa, sem pensar muito. E aqui vale ressaltar que não devemos reprimir esse estado. Ao contrário, devemos permitir que ele apareça, que ele se divirta e se sinta livre. Assim, nossa parte adulta estará mais saudável e mais funcional. Já o estado de ego adulto é o mais eficiente, é o mais racional e realista, que analisa e toma decisões baseado na lógica, no que é concreto, sem se deixar influenciar pelas emoções ou pelas regras. É o estado que procura reduzir conflitos, onde a conversa flui de forma mais positiva. Nesse estado, a pessoa se mostra mais sincera, mais respeitosa, mais humana, mais flexível, mais empática. Dentro de cada um de nós coexistem os três estados, mas conforme a situação, usamos mais uma parte ou outra do nosso ego. E o que é mais curioso é que podemos mudar de um estado para outro em questão de segundos, dependendo de como estamos nos sentindo, da situação, do ambiente e de como nos tratam. Digamos, por exemplo, que você está lidando com alguém com o seu lado adulto e equilibrado, mas, de repente, esse alguém te trata de uma forma agressiva ou até desrespeitosa. É bem provável que você faça uma mudança rápida de estado de ego e passe a responder e interagir com ele de uma forma diferente. Percebe como saber de tudo isso é importante? Conhecer essa dinâmica, analisar nossas conversas e ser capaz de perceber a partir de qual estado de ego cada um está se comunicando, torna possível escolher a melhor forma de responder e, assim, evitar conflitos e relacionamentos ruins. E isso é de grande valia. Quando dois adultos brincam juntos, eles estão nos seus estados de ego criança. A conexão tende a ser perfeita e dificilmente haverá conflito aí. Entre duas pessoas que interagem a partir de estados de ego adultos, também normalmente não haverá conflitos. Todos os três estados de ego são bons e naturais do ser humano. O problema é quando você não tem consciência do estado em que está num dado momento ou quando deixa a emoção tomar a sua razão. A solução é ser capaz de perceber os estados de ego, seu e de todos os outros envolvidos, analisar a situação rapidamente e adotar o estado de ego mais adequado, migrando de um estado para outro conforme os seus interesses. O estado de ego criança, por exemplo, é uma resposta boa se nos leva a ser mais criativos, mais espontâneos e divertidos num momento de descontração, em que agir assim é adequado, mas pode prejudicar a adaptação e a realização das atividades na escola, no trabalho ou onde uma atitude mais adulta é necessária. Na verdade, o pai, o adulto e a criança dentro de nós conversam entre si, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Como, por exemplo, quando o sujeito usa o estado de ego pai de forma crítica, quando usa palavras como para, está errado, você não é capaz. Quando a pessoa tem um tom de voz ríspido, cortante, uma postura rígida, ereta. O pai crítico é frequentemente dominado pela raiva. Ele critica a tudo e a todos, e enquanto ele critica, ele não entra em ação. É aquele cara que fica reclamando. Ele reclama do chefe, reclama do produto, reclama do cliente. Todo mundo é um problema. Tudo é um problema. Menos ele. Toda vez que acontecer alguma coisa na sua vida pessoal ou profissional, e você ficar reclamando e não entrar em ação para resolver, você provavelmente está usando o estado de ego pai crítico. E usando de uma forma totalmente errada. Sim, porque é possível usar o pai crítico de forma certa.
Por exemplo, quando acontece alguma coisa que não é legal e você sente raiva. Só que ao invés de ficar inflamando essa raiva, ao invés de começar a discutir, brigar, reclamar com todo mundo, é pegar essa energia e entrar em ação. Olha que interessante, o medo e a tristeza têm energia baixa. Se eu estou com medo, se eu estou triste, o meu nível de energia está muito baixo. Agora, pensa na raiva. Quando eu estou com raiva, meu nível de energia é muito alto. Só que a pessoa inteligente, emocionalmente, não vai levar essa energia para discutir, para reclamar das pessoas, dos produtos, dos processos. Ela transforma essa energia e a usa para buscar soluções. Ela vai ler um livro, vai fazer um curso, vai conversar com pessoas que passaram por aqueles problemas. Ela vai montar um plano de ação para resolver aqueles problemas. Simples assim. Então, eu pergunto, como é que você faz? Você usa o pai crítico da forma errada ou da forma certa? Se usa da forma errada, você não tem inteligência emocional. Talvez eu esteja sendo muito direto e objetivo, mas é melhor o cara aprender essas coisas no amor de uma palestra, de um workshop como esse, do que na dor do desemprego, do que na dor da falta de resultados. Problemas todo mundo tem. A vida pessoal é assim. A vida profissional é assim, cheia de problemas. Mas a pessoa com inteligência emocional não perde tempo chorando ou reclamando da sorte. Ela parte para cima, ela usa o pai crítico de uma forma correta. Mas existe também uma outra forma de interagir e responder usando o estado de ego pai. Além do pai crítico, existe também o pai amoroso, que é quando o sujeito diz algo como: muito bom, gostei, você é capaz. Quando usa palavras suaves, calorosas e de incentivo. Quando tem uma postura protetora, envolvente, sorridente. O pai amoroso é legal, é afetuoso. Só que, às vezes, no momento do conflito, no momento da discórdia, no momento do problema, esse carinha, o pai amoroso, pode ir para o lado negativo do ego pai. Como, por exemplo, quando ele se deixa abater pelo medo e pela tristeza. Aí ele entra na lamentação, dizendo coisas como: é difícil mesmo, ou a vida é assim, ou ainda, isso não tem jeito. Esse é o lado negativo do estado de ego pai amoroso, a lamentação, a submissão. Imagina uma pessoa que tem o pai crítico alto e vai para cima de outra com o pai amoroso alto, usando o ego pai de uma forma negativa. A primeira chega forte e a segunda se cala, abaixa a cabeça, obedece. O pai amoroso é legal, ele não gera conflito, mas quando usado de forma negativa, leva à submissão. A princípio isso pode até ser bom, afinal não haverá conflito, mas depois, talvez esse pai amoroso fique um pouco chateado. Talvez ele pense algo como: poxa, eu devia ter falado mais, eu devia ter colocado o meu ponto de vista ali. Então, é preciso aprender a usar o pai amoroso de forma mais positiva. Vem o medo e a tristeza? Tudo bem, basta aprender a lidar com isso. E uma forma positiva de responder numa situação assim seria parar e pensar sobre o problema que está acontecendo e entrar num processo de negociação com o pai crítico. Sabe, o que é que eu posso fazer para resolver o problema? Ser crítico e agressivo demais é usar o ego pai de forma negativa. Ser submisso, deixar o outro te usar, se anular para evitar conflitos, também é usar o ego pai de forma negativa. Se este é o seu caso, comece a perceber de que forma esse processo interfere nos seus relacionamentos. Use sua voz amigável, sua voz do bem, para levar a relação para o lado positivo. Então, como acabamos de ver, o estado de ego pai pode ser dividido em dois tipos opostos, o pai crítico e o pai amoroso. Da mesma forma, o estado de ego criança também apresenta dois tipos distintos, a criança livre e a criança adaptada. A criança livre, como o próprio nome diz, é desinibida, é sorridente, é espontânea, usa um tom de voz mais alto. Só que você há de concordar que no momento de crise, no momento de conflito,
Na hora do problema, se eu usar a minha criança livre de forma negativa, eu posso parecer sarcástico com as outras pessoas. Imagine um pai crítico indo para cima de uma criança livre. O pai crítico chega com reclamações e cobranças e a criança livre responde zoando, sendo sarcástica, tirando barato. O mais provável é que o pai crítico fique mais crítico ainda. O embate ficará mais forte. A criança livre é muito alegria, e alegria é bom. Só que mesmo a alegria tem um lado negativo, que é perder o foco completamente. Às vezes, você é uma pessoa muito brincalhona, muito divertida. Que bom, que legal. Só que você concorda que tem hora que isso não é conveniente. Tem hora que você tem que ter foco. Tem hora que não é o momento para brincadeiras. Tem hora que é preciso partir para cima e resolver. Obviamente, aqui também tem um lado positivo. A criança livre tem muita energia e pode usá-la para buscar soluções. Olha que interessante, a energia da alegria é alta e muito parecida com a energia da raiva. Já o medo e a tristeza têm a energia baixa. Então, cuidado aqui. Um pai crítico vem para cima de você, criança livre, você vai tirar barato, você vai ser sarcástico, sabe? A coisa não vai funcionar. E a criança adaptada, gente, a criança adaptada é muito medo, é falta de confiança, é submissa, é cabeça baixa. É aquele tipo de pessoa que não olha nos olhos dos outros quando conversam. Usam palavras como desculpe, será que eu posso? Tem um tom de voz mais baixo. Aparenta tristeza e medo. E o medo paralisa, tem baixa energia. É quando acontece uma coisa horrível, um grave problema que é preciso enfrentar e o cara fica travado. O cara nem entra em ação para resolver. Pessoas inteligentes emocionalmente, o que é que elas fazem? Elas sentem a criança adaptada que há dentro delas. Elas sentem o medo dentro delas. Mas elas pensam assim, se está com medo, vai com medo mesmo. Se eu não partir para cima para resolver esse problema, ninguém vai resolver por mim. Eu vou para cima. Eu percebo o que está acontecendo. Eu tenho autoconsciência e percebo em qual estado de ego eu estou. E não adianta só perceber também. Eu estou no pai crítico, eu estou no pai amoroso, eu estou na criança adaptada. Primeiro eu percebo, mas logo depois é preciso agir da forma correta. Se eu me percebo no pai crítico, eu vou usar essa energia para construir algo bom. Se eu me percebo no pai amoroso, eu vou negociar com as outras pessoas. Se eu estou me percebendo uma criança livre, eu vou usar essa energia para fortalecer os laços. Se eu estou me percebendo uma criança adaptada e o medo já está me abalando, então eu vou com medo mesmo para cima da solução. Trata-se de adquirir consciência e fazer força para ir sempre do lado positivo. Agora, o melhor estado de ego em momentos de conflito, quando surgem problemas, é o adulto. O adulto é uma pessoa muito questionadora, está sempre alerta, é bastante pensativo. Usa muito as palavras por quê, como, isso lhe convém, você acha que está certo? Tem um tom de voz adequado à situação, uma postura adequada. Isso é muito interessante. Enquanto eu estou aqui fazendo essa palestra, esse workshop, se você está no seu pai crítico, você deve estar pensando assim, mas que besteira esse negócio de estado de ego. Quanta baboseira isso que o cara está falando. Quer dizer, eu estou falando aqui e você já está me criticando na sua cabeça, porque você tem um pai crítico muito alto. Agora, se você está no seu pai amoroso, você deve estar pensando assim, nossa, que legal tudo isso. Eu vou pedir uma indicação de livro ou curso para o Roberto. Eu quero me aprofundar nesse assunto. Eu vou explicar isso para minha família, para todo mundo lá na minha empresa. Se você é pai amoroso, você já aceitou, e talvez não seja legal aceitar tudo logo de cara. Talvez o legal é ser o adulto. O adulto é assim, se algo parece interessante, ele vai prestar atenção, vai fazer perguntas, e no final ele vai tomar uma decisão. O adulto pensa de uma forma mais racional, mais adequada a cada situação. Já o pai é aquele que precisa fazer valer a sua autoridade. É o estado que corresponde às emoções e comportamentos que o indivíduo aprendeu no passado com as figuras paternas ou com as figuras de autoridade da sua infância. Quanto ao adulto, é aquele que raciocina de forma neutra e tem a capacidade de voltar atrás, de mudar,
quando necessário. O estado adulto representa o indivíduo que não está alienado à realidade, ao aqui e agora. E por fim, a criança busca a independência e demonstra seus sentimentos, podendo agir por egocentrismo, por impulso. Esse estado é o das pessoas que revivem a infância. Todas as pessoas possuem os 3 tipos de estado de ego. Alguns acessam mais um estado do que outros, mas, quando é o caso, um deles deverá emergir em função da situação e das pessoas envolvidas. Isso significa que os gestos, as palavras e as ações do interlocutor podem evocar um tipo específico de estado de ego como reação. Veja que o pai crítico, o pai amoroso, a criança livre e a criança adaptada respondem de uma forma muito emocional. E esta emoção pode ir mais para o lado negativo ou mais para o lado positivo, dependendo do contexto. Já o adulto não. Mesmo com medo, com tristeza e raiva, o adulto tem uma reação positiva. Quando você vai para o lado positivo do pai crítico, você está indo para o adulto. Quando você vai para o lado positivo de um pai amoroso, você está indo para o lado adulto. Quando você força o lado positivo de uma criança adaptada, você está indo para o lado adulto. Olha que interessante. O adulto é tudo de bom, mas mesmo assim, nem sempre ele será o estado de ego ideal. Há momentos em que o sujeito precisa ser mais um pai crítico, mais autoritário, fazer valer as suas vontades e opiniões. Há momentos em que o sujeito deseja a alegria, a espontaneidade, a criatividade da criança livre. E esse sujeito sou eu, é você, é o outro. Pode ser o seu marido, a sua esposa, pode ser o seu chefe, pode ser o seu cliente, pode ser o seu liderado, pode ser o seu par dentro da empresa onde trabalha. Porque nós temos o nosso estado de ego e as outras pessoas também têm o estado de ego delas. Então imagine que você está se relacionando com uma pessoa que tem um pai crítico muito alto. E imagine que você também tem um pai crítico alto. O que é que você acha que vai dar nesse relacionamento? Conflito, confusão. Vocês vão começar a entrar num embate. Ou imagine um pai crítico que vai para cima de um pai amoroso. O que é que o pai amoroso pode fazer? Talvez ele se torne muito submisso, muito permissivo perante esse pai crítico. Talvez ele faça tudo que esse pai crítico manda, mas aí, depois, talvez ele fique chateado. Talvez ele pense, poxa, eu devia ter falado, eu devia ter colocado a minha forma de pensar, a forma como vejo, como eu sinto. Agora, imagine aquele pai crítico indo para cima de uma criança livre. Essa criança livre vai tirar barato, vai ser sarcástica, e o pai crítico vai ficar mais doido ainda, e o problema não será resolvido. Ou ainda, imagine um pai crítico indo para cima de uma criancinha adaptada, de uma pessoa submissa, que tem medo, que tem falta de confiança. A criança adaptada vai fazer tudo o que o pai crítico está mandando fazer, e depois vai ficar triste, vai dizer que a vida não é boa, e por aí vai. A solução, quando alguém chegar com um pai crítico para cima de você, é chamar o seu adulto. E como é que faz isso? Você precisa fazer 2 coisas. Primeiro, dê atenção àquele pai crítico. Dê atenção a ele. Um adulto dá atenção. Um adulto ouve. Mesmo a pessoa vindo de uma forma pesada para cima dele, o adulto ouve. E a segunda coisa que ele faz é que ele começa a fazer perguntas para esse pai crítico. Ele questiona, ele faz perguntas inteligentes sobre aquele assunto. Essa pessoa que está com o pai crítico, ela está numa área do cérebro dela que se chama sistema límbico. Uma parte do cérebro onde ficam as emoções. Talvez esse pai crítico esteja na emoção da raiva. E quando você começa a fazer perguntas, o sistema límbico dele não sabe responder. Isso porque quem responde perguntas é o córtex pré-frontal. É a parte racional do nosso cérebro. Então, quando você começa a encher o pai crítico de perguntas, você força ele a sair do sistema límbico e ir para o córtex pré-frontal. E sabe o que é que começa a acontecer? Ele começa a baixar a bola, a intensidade daquelas emoções começam a baixar e ele acessa o adulto dele. E adulto com adulto resolve o que tem que resolver. Isso é inteligência emocional. Isso é resiliência. Eu percebo o outro, eu dou atenção, eu começo a fazer perguntas para o outro. E aí, o que é que acontece?
o cara sai do sistema límbico, que é a parte emocional, e vai para o córtex pré-frontal, que é a razão, e ele começa a se acalmar. Hoje, pessoal, eu conheço bem isso. Então, se alguém vem de uma forma muito crítica para cima de mim, de uma forma muito pesada, o que é que eu faço? Eu chamo o meu adulto. Primeiro eu dou risada. Eu dou risada na minha cabeça, tá? Porque se eu começar a rir do pai crítico na frente dele, ele vai ficar mais crítico ainda. Mas, internamente, eu começo a dar risada. E sabe por quê? Porque eu fico pensando mais ou menos assim, esse cara vai baixar essa bola rapidinho. Eu vou levar esse cara do pai crítico para o adulto dele. E o que é que eu faço? Eu procuro ouvir com atenção, mas de uma forma que ele perceba que eu estou 100% presente ali. E logo depois começa a fazer perguntas. A pessoa vai se acalmando, até que ela também chega no adulto. E como já dissemos, adulto com adulto resolve a situação que tem que resolver. Adulto com adulto resolve, gente. De repente, um cede um pouquinho aqui, o outro também cede um pouquinho ali, e os dois juntos resolvem a situação. Isso é inteligência emocional. Então, o que é que você precisa fazer a partir de hoje? Comece a perceber o seu estado de ego. Pai crítico, pai amoroso, criança livre, criança adaptada, adulto. Eu faço isso direto comigo mesmo. Nossa, hoje eu estou muito pai crítico. Deixa eu chamar o meu adulto. Hoje eu estou muito pai amoroso e agora não é hora de ser tão condescendente assim, tão amoroso. Agora é hora de ser adulto. Tem vezes que eu estou no meu adulto e eu falo assim, hoje não é dia de ser adulto, hoje é dia de ser criança livre, porque hoje é sábado, porque hoje é domingo, é dia de diversão, de curtir a vida. E tem outras vezes que eu percebo que estou agindo como uma criancinha adaptada, mas daí eu paro e digo para mim mesmo, Roberto, chama o seu adulto. Então você tem que perceber os estados de egos envolvidos, o seu e o do outro. Analisar o conteúdo, o contexto e fazer a mudança necessária. Perceba o seu estado de ego e, se for necessário naquele momento, vai para o adulto. Perceba o estado de ego das outras pessoas. De repente, o cara está vindo com um pai crítico. Então, deixa eu levar esse cara para o adulto dele, porque se nós agirmos como adultos, é certo que nós vamos resolver. Primeiro ouça, dê atenção genuína e depois faça perguntas inteligentes. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional não é quem grita mais alto, é quem consegue trazer o adulto da outra pessoa. O seu filho está na criancinha adaptada, o seu liderado está na criancinha adaptada, é a mesma coisa. Eles estão no sistema límbico deles, no medo, na tristeza. Mas quando você demonstra que ouviu com atenção a demanda deles e começa a fazer perguntas, começa a perguntar o que é que eles acham que podem fazer, como é que se pode resolver aquele problema, você os leva para o adulto também. É assim que funciona. A criança livre não encontra as respostas no lado emocional, no sistema límbico delas. A única forma é recorrer ao adulto, acessar o córtex pré-frontal, o lado racional. E ao fazer isso, o estado de ego migra de criança livre para adulto. Simples assim. Perceba e faça perguntas para os outros e para si mesmo. Tem horas que você vai entender que precisa provocar o lado racional, mas tem horas que só cabem emoções. Você terá que provocar o lado emocional. Faça perguntas inteligentes e navegue pelos estados de ego. Até mesmo a criança livre deve reinar em alguns momentos, porque é importante para recarregar as baterias. Só que algumas pessoas não conseguem acessar a sua criança livre quando têm necessidade. Algumas pessoas têm dificuldade para perceber essa dinâmica ou simplesmente não são capazes de abandonar um estado de ego e adotar outro quando necessário. Se este é o seu caso, talvez você precise buscar mais autoconhecimento. Talvez você precise desenvolver a inteligência emocional. Talvez precise fazer um treinamento mais completo. Aqui falamos de uma forma muito rápida e teórica.
Afinal, não dá para abordar em profundidade temas tão complexos dentro de uma palestra. Assim, se você deseja desenvolver habilidades e competências ou apenas se aprofundar no assunto inteligência emocional, faça contato comigo. Se você quer aprender a perceber suas próprias emoções e saber lidar com elas quando vem o medo, a tristeza, a raiva, a ansiedade, a depressão, se deseja saber como cuidar de tudo isso, se você quer aprender a perceber a emoção dos outros, se precisa saber como lidar com as emoções dos outros, se você deseja assumir o controle da própria vida e ser capaz de se automotivar, apesar e por causa dos problemas e dos outros, se você quer ser capaz de influenciar e persuadir para que os outros façam aquilo que você espera e precisa que eles façam, pega o seu celular e manda uma mensagem agora mesmo para mim, dizendo: eu quero desenvolver a minha inteligência emocional. Será uma grande satisfação trilhar essa jornada de desenvolvimento com você. E para encerrar, eu quero contar uma história. Uma história de uma pessoa muito resiliente, uma pessoa com muita inteligência emocional, que se chama Mary Jane. Mary Jane morava em Osmond, uma pequena cidade localizada no estado americano de Nebraska. Ela trabalhava num lixão. Era uma pessoa muito pobre. E enquanto trabalhava, ela via que tinha muitas crianças que também trabalhavam no lixão junto com ela. Foi então que Mary Jane, que sabia ler e escrever, pegou alguns caixotes de cebola, colocou os caixotes debaixo de uma árvore e aí, sempre no final do dia, ela dava aulas para as crianças, para ensinar as crianças a ler e escrever. Ela tinha o propósito de ajudar a construir um futuro melhor para aquelas crianças. Começou com turmas pequenas, mas ela queria mais. Queria atender e ajudar mais crianças. Foi aí que ela ficou sabendo que Henry Ford ia passar um dia naquela pequena cidade. Ela botou na cabeça que precisava falar com Henry Ford. Precisava fazer Henry Ford investir na sua escola de caixotes embaixo da árvore. Aí ela descobre o hotel onde Henry Ford estava hospedado e vai até lá para tentar falar com o mega empresário. Só que o porteiro já barra ela na portaria, dizendo: você não pode entrar aqui não. Esse hotel é hotel de brancos. Negros não podem entrar aqui. Era aquela época terrível nos Estados Unidos, onde havia muita recessão e o racismo ainda imperava. Tinha hotel para negro, tinha hotel para branco, não podia misturar. Aquela imbecilidade toda. Só que Mary Jane era uma pessoa muito resiliente. Era uma pessoa com muita inteligência emocional e não se deteve. Provavelmente a maioria das pessoas que fossem barradas lá na portaria já iam entrar num pai crítico. Não, tá vendo, ó, nós negros não temos chance, nós não temos direitos, nós não podemos fazer nada, e por aí vai. Boa parte das pessoas já começariam a criticar, outros tantos ficariam com medo e entrariam naquele estado de criancinha adaptada. Tá vendo? Não consigo fazer nada que eu quero. Mas Mary Jane estava num outro nível. Ela acessou o adulto dentro dela e perguntou para si mesma: o que é que eu posso fazer para conversar com Henry Ford? Por aqui eu não vou conseguir, o cara não vai deixar eu entrar. Aí, ela vai para a lateral do prédio. Os prédios norte-americanos tinham aquelas escadinhas de incêndio na parte externa. E o que é que ela faz? Ela acessa o hotel através daquela escadinha de incêndio. Descobre em que andar o Henry Ford estava e ela vai até lá, bater na sua porta. Na verdade, Mary Jane usou um comportamento das pessoas extraordinárias, que é buscar soluções fora do comum para resolver os seus problemas. A solução comum era entrar pela porta da frente, mas não podia. Era preciso achar uma solução fora do comum, e aí ela sobe a escadinha de incêndio e, de repente, ela está dentro do hotel, na porta do apartamento do Henry Ford. Ela tinha um pouco de criança livre. Ela bate na porta e é recebida pelo mordomo de Henry Ford e diz a ele que tinha uma reunião com o Sr. Ford. Mas sou eu que agendo as reuniões do Sr. Ford e você não tem nenhuma reunião marcada com ele, o mordomo respondeu. Não, eu tenho uma reunião com o Henry Ford. Eu preciso falar com ele. Eu tenho uma reunião com ele.
Mary Jane persistiu, falando bem alto. Nisso, Henry Ford, que escutava tudo lá de dentro, vai até a porta para saber o que é que estava acontecendo. Sr. Ford, eu preciso muito conversar com o senhor. Eu tenho uma escola e eu preciso que o senhor invista na minha escola, apressou-se a dizer a Mary Jane. Daí Henry Ford, vendo aquela senhora, aquela pessoa tão altiva, tão autoconfiante, resolveu dar a ela a oportunidade de falar. Ok, me fala um pouco mais. E Mary Jane começou a falar que ela tinha uma escola que era perto de um lixão, onde ela dava aula para crianças pobres e que ela queria expandir a escola e assim conseguir ajudar mais e mais crianças. Tá bom, eu tenho um tempo aqui e quero conhecer a sua escola, respondeu Henry Ford. Ford se arruma e eles descem junto as escadas e passam pelo meio do salão. Mary Jane tinha muita energia. Como uma boa criança livre, ela toma o braço direito de Ford e passa bem na frente do porteiro que tinha acabado de barrar a entrada dela no hotel. O porteiro, sem entender nada, limitou-se a acompanhar com os olhos. Eles saem do hotel, entram num cupê que pertencia a Ford e, orientados por Mary Jane, que indicava o caminho, chegaram ao local da escola. Essa é a minha escola, disse Mary Jane. Mas eu estou vendo apenas uma árvore e alguns caixotes, disse Ford. Desculpe, Sr. Ford, eu sempre esqueço dos detalhes. A minha escola não tem paredes. A minha escola não tem teto. A minha escola é essa árvore e são esses caixotes. E olha as crianças chegando para a aula, disse Mary Jane, positiva e em pleno estado de criança livre. Ela convida Ford para ficar e assistir uma aula. Ford aceita o convite. E ao final, comovido com as crianças sentadas em caixotes de cebola e toda aquela situação, assinou um cheque de $20 mil e o deu para Mary Jane criar a sua primeira escola. E $20 mil naquela época era muito dinheiro. Talvez hoje não seja tanto dinheiro assim, mas naquela época era muito dinheiro. Sabe, de novo pessoal, problemas, adversidades, todo mundo tem. Às vezes você tem metas, tem objetivos e a coisa não funciona na primeira, não funciona na segunda, não funciona na terceira vez. Mas se você ficar no seu pai crítico, no seu pai amoroso, na sua criança livre, na sua criancinha adaptada, é bem provável que você não consiga resolver tudo o que precisa resolver. Talvez você precise chamar o seu adulto, buscar as soluções. E desculpa se estou sendo muito repetitivo, mas eu preciso fechar essa palestra falando isso. Normalmente, a gente não sabe como fazer. A gente não tem as soluções dos nossos problemas. Nós temos que buscar os meios, e se eles ainda não existirem, precisaremos criar novos caminhos. E como é que se faz isso? É chamando o seu adulto, é fazer cursos, fazer treinamentos, ler livros, é conversar, se relacionar com águias, pessoas que já passaram por esses mesmos problemas e conseguiram resolver. Sempre tem algo que se possa fazer. Acredite. Obrigado por ficar comigo até aqui. Um forte abraço e até a próxima.